Então, estamos chegando ao nosso último dia do nosso seminário de formação continuada, aqui desse 2026-1. E hoje a gente encerra com chaves de ouro, tendo a nossa querida Rita Moraes de Andrade, que é professora, pesquisadora da Federal de Goiás, é líder do grupo de pesquisa Indumenta, para fazer esse nosso fechamento com chave de ouro. E, né, o trabalho da Rita tem sempre sido de excelência em várias dimensões que ela já trabalhou. E nos últimos anos, o Grupo Indumenta tem se destacado fazer um trabalho que passa pelas orientações, publicações, pesquisas em geral, em direção a essas minorias, né, que o sistema de moda invisibilizou, a história em geral invisibiliza ainda hoje, né, e principalmente as políticas voltadas ao patrimônio, à cultura, têm ainda bastante dificuldade, não só de citação, né, Rita, que eu acho que tu vai falar isso com muita propriedade, mas de produzir com, né, produzir Sim, com esses grupos minoritários, que no caso vão se destacar um perfil, uma parcela, né, dessa cultura forte, interessantíssima de Goiás, que é esse grupo quilombola e também indígenas. Eu já tive o prazer de fazer parte de bancas que a Rita, pessoas, né, que a Rita orientou, e foi de muito aprendizado, né? Até hoje eu cito assim o trabalho da menina sobre as mulheres do quilombo, a agora vou Aline, fugir, né? é As a mulheres Aline. Calunga. Isso, Calunga, né? Até nesse semestre eu lecionei, né, História e Moda, que é uma disciplina voltada assim para tratamentos museológicos pela história, e dos experimentos que a gente fez lá e temáticas era exatamente pensar o espaço expositivo como um espaço de luta, de resistência, né, de visibilização. E aí um dos exemplos que a gente trouxe foi de uma pesquisa feita e um grupo que está também criando algumas exposições, que também tu cita no dossiê organizado na Dobras, com essa vestimenta, né, e com esse público. Então, é uma pesquisa muito interessante, muito necessária. Então, o título é sobre Alcon, metodologias situadas no estudo do vestir, e a gente vai ter esse prazer de te escutar, Rita. Quero te agradecer demais essa disposição. Sei que é sempre cansativo, né? Inclui mais uma atividade na nossa correria, mas também sei do teu coração generoso, da tua qualidade acadêmica, e sei que vai ser uma noite muito proveitosa, muito rica para nós. Super obrigada. Passo a palavra para ti e fique super à vontade de conduzir, né, conforme o teu interesse, esse nosso encontro aqui. Bom, eu quero começar te agradecendo, né? Você que é muito generosa nessa apresentação, que assim, já fez valer a minha vida, né? E dizer, né? Eu já disse isso algumas vezes, Mara, que você tem uma grande qualidade, tem várias qualidades, né? Mas uma das suas grandes qualidades, do meu ponto de vista, é a sua capacidade de agregar pessoas e de organizar projetos, né? Então, esse seminário é um exemplo, né? Numa disciplina, você desdobra as possibilidades, né? E transforma realmente numa ação importante, sabe? Que eu acho que tem um impacto real, né, na formação das pessoas e dos colegas também, né? Porque a gente aprende muito participando dos seus projetos. Eu quero te agradecer, pode convidar sempre, eu venho e virei com o maior prazer, né? E ainda mais para falar sobre a produção do Induminta. O Induminta é um grupo que nasceu, eu diria, há mais de 30 anos, da minha imaginação. Eu já imaginava, como quando era estudante, que eu adoraria conviver com outras pessoas, né, profissionalmente, que tivessem o mesmo interesse que eu, que era um interesse bastante particular, pela história do vestuário, né? E não era comum quando eu comecei a estudar, na verdade, na década de 90, que apareceu o primeiro curso, né, de formação na graduação. E
e era incomum, mesmo na graduação em moda, que alguém se interessasse pela história da moda, né? E na área de história, ainda mais incomum, porque não era um tema clássico, né? Era um tema, para dizer assim, o mínimo e ser bem educado era um termo marginal, né? Mas não tínhamos espaço, né, Mara? Então, foi, eu acho que uma abertura aí que essa geração nossa fez, né, de fundamentando e trabalhando, reforçando, né, essa possibilidade de estudar vestuário por uma perspectiva da história, né. Então, o Indumenta nasceu dessa imaginação, dessa vontade, mas foi em 2016 que eu, já na UFG como professora, certifiquei o grupo, né, pelo CNPq. Então, este ano o grupo completa 10 anos, né. Então, vai ser aqui uma das marcas para comemoração, né, apresentar um pouco desse trabalho. E o que eu preparei para hoje, pensando na função, nos objetivos do seminário, né, a gente discutir diferentes formas de conduzir a pesquisa, né, e qual tem sido realmente a contribuição que o grupo pode trazer aqui para as discussões que vocês estão fazendo. Eu pensei da gente conversar sobre alguns objetos que estão na exposição Vestires tradicionais das mulheres em Nancarajá, que é uma exposição digital, que está aí, né, online, eu vou apresentar aqui para vocês, e ela foi pensada e desenvolvida, né, executada pelo Grupo Indumenta, mas com a participação muito ativa e com o protagonismo das professoras, de duas professoras indígenas em Nancarajá, e de outros indígenas, né, entre eles fotógrafo, é, videomaker, um professor, uma designer, né, então o grupo, a maioria era de indígenas, né, e eu e Indianelli foi a líder, Indianelli foi minha aluna desde a graduação até o doutorado, e a tese dela foi sobre os vestires tradicionais das mulheres em Nancarajá. Quando ela foi, um pouco antes dela defender, ela ainda não tinha 30 anos, e nós concorremos com a liderança dela a um edital do Refarme Cria, que é um edital que fomenta, né, a pesquisa, mas também o design voltado para as minorias, né, e aí nós ganhamos esse edital em 2022, se eu não me engano, ou 23, e uma das consequências foi o desenvolvimento dessa exposição, né. Então eu vou, a partir da exposição, conversar com vocês sobre essa maneira que o Indumenta vem criando, né, e vem refletindo e conduzindo as pesquisas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sou muito familiar com o Zoom. Tem se tiver em inglês, está share, é um Aham. quadradinho com uma flechinha. Sim, aí venho nele e aí compartilho, Aí vai ter que ele janela, tem tu já está com a algumas. apresentação aberta, né? Aí vai ter Já. Agora janela ou documento, e aí tu seleciona onde aparece para ti o documento aberto, a apresentação aberta. eu consegui chegar nela, mas não aparece a apresentação. Deixa eu ver se eu clicar na apresentação, se ela vai aparecer. Será que é aqui? Eu acho que é aqui. Se tu quiser, tu pode ir numa janela.
na janela maior, assim como se fosse o Estou teu tentando computador, encontrar e aqui. aí ali tu vai migrando para a tua apresentação. Tá. Estou fechando algumas janelas para ver se a minha, a que eu quero apresentar, aparece. Que interessante. Ah, ok. Agora consegui. Pronto. A gente ainda não está vendo nada. Também tu congelou, não sei se a tua internet está muito estável. Ou será que é a minha? Vocês também não estão vendo, né? É, deu uma congelada. Eu acho que ela até caiu. Deixa eu ver. Não, não caiu. Mas ela fechou a câmera. A primeira página aqui. Aí, agora está começando a gravar, né? Vamos começar aqui a olhar um pouco para essa exposição, que chama-se Vestires Tradicionais das Mulheres em Nancarajá, e já começa, né, daí depois eu coloco o link para vocês, mas eu acho que eu coloquei entre os materiais, né, para vocês conhecerem. E a primeira coisa que nós discutimos em grupo, né, com o grupo de pesquisa, que eu já vou atentar aqui a vocês, tanto o grupo de pesquisa quanto o grupo que participou desse projeto específico aqui da exposição, foi qual é o título que nós vamos dar. E aí já vem uma primeira, acho que um primeiro elemento da nossa conversa de hoje, né? Porque as duas professoras que participaram do projeto, a Wasiaki Carajá e a Tuinak Carajá, elas precisaram de um tempo para conversar entre elas e também nas suas aldeias, qual seria o nome em Inaribé, que é a língua do povo Inancarajá, né, que seria mais adequada para traduzir aquilo que nós gostaríamos de expressar no título, que seriam os vestires, né, os vestires tradicionais. E aí elas, em comum acordo, escolheram essa palavra, e a gente tem, uma das coisas que nós fizemos na exposição, né, foi gravar algumas das pesquisadoras, dos pesquisadores, falando sobre os itens da exposição, mas também sobre as ideias, os conceitos, né? E aí a gente tem a voz, se eu não me engano, é da Tuinak, falando essa palavra, que eu vou falar provavelmente errado, né, ainda hoje, que é itidikidk. E tem uma pronúncia feminina e tem uma pronúncia masculina aí na Iribé, né? E aí, muito interessante foi que um tempo depois, um professor de Inaribé, que é Inã, ele disse, olha, essa não é a palavra que eu escolheria para falar vestires, né, em Inaribé. Eu escolheria uma outra palavra. Então, quer dizer, dentro da própria língua e da cultura, nós não vamos ter, e essa tem sido a experiência do Indumenta, um único modo
de ver as coisas e não teve consenso, nem nesse caso e nenhum outro caso das pesquisas que nós realizamos, tanto com mulheres quilombolas, quanto com mulheres indígenas, né, e em outros contextos. Existem diferenças geracionais, diferenças de gênero, diferenças também entre regiões, né, micro-regiões, ali os Inancarajá, eles estão entre Goiás, Tocantins, e são diferentes aldeias, e há diferença na forma de falar, mas também de pensar, né, nessas diferentes aldeias. Então, a gente já aprende com isso, né, e isso a gente aprende na relação intercultural, e não na teoria sobre as diferenças ou os diferentes grupos indígenas, né? Mas a gente aprende conversando com os diferentes integrantes do grupo e percebendo que não é possível fazer uma pacificação, né? Então, o que se tornou importante para o grupo? Explicitar essas relações e essa realidade, né? Então, dizer qual foi a nossa escolha, quem fez a escolha, por que fez essa escolha, né? Então, nós temos documentado todo o processo, as reuniões que foram realizadas, nós registramos e documentamos o processo também das tomadas de decisão. A última palavra sempre foi das mulheres que participaram, das mulheres indígenas do grupo, né? Por uma questão de escolha mesmo metodológica de conduta, né? Então, quando havia uma divergência, né, a prioridade era da visão das mulheres Inancarajá, né? Então, essa exposição, que eu convido vocês a conhecerem, não sei se vocês já navegaram, mas ela tem uma apresentação em português, e a apresentação traduzida para Inaribé, e aqui é interessante a gente ver o uso, né, das letras que nós conhecemos, mas com o som do Inaribé. E aqui a leitura de uma mulher e a leitura de um homem vai ter o som diferente, né? Então, para conhecer um pouco dessa grafia, dessas palavras, e perceber que há palavras que não são traduzidas, né, como formato digital, e algumas outras, né, aqui que a gente vai encontrar a cultura visual, Universidade Federal de Goiás, né, são palavras que não encontram tradução para o Inaribé. Bom, vocês estão vendo a página principal aí da exposição? Só para eu ter certeza, não sei se eu estou aqui. Estava falando desta página, acho que eu não estava apresentando ela, né? Sim, essa aí a gente está vendo, mas ela está Tá, fixada. ótimo. Ah, tá. Agora está movendo, né? Isso. Uhum. Tá, então esse aqui agora eu estou no site, né? Então aqui nessas abas da exposição, vocês podem visitar a exposição, que é o que a gente vai fazer agora, conhecer a equipe, que eu acho importante mostrar para vocês quem foram os colaboradores, né? Então eu fui a coordenadora, né? Junto com a Indianelli, a Bárbara Freire, que foi aluna do design de moda da UFG, mas também da museologia, e hoje tem uma empresa, ela participou pela empresa dela, que é uma empresa que trabalha com exposições e projetos culturais para museus. A Oaciaque Carajá, que é professora, né, do povo Inancarajá. A Tuinac, que é bacharel em turismo, também professora. O Managé Carajá, que trabalhou com a gente como consultor. O Rodrigo Tremembé, que fez parte dos convidados, né, ele fez uma palestra no curso que fez parte desse projeto maior. A Sara Vitória, que hoje é minha orientanda de mestrado na Unifesp, mas foi minha aluna de iniciação científica na graduação. A Lília Manaquiru,
E assim vai, né? Mas eu queria apresentar cada um deles, né? O Alari Cochini Carajá, Rafaela Cochini, que trabalhou como fotógrafa, o Jonahu Inan, o Nicolas Gualtieri, que era aluno do programa de pós em arte e cultura visual e que cuidou da parte gráfica, né, do projeto, a Bel Lavrati, que também trabalhou com a parte gráfica, Vitória Velar, trabalhou como estagiária, assim como o Juliano, que é coordenador, na época era coordenador do museu, professor Zoroastro Arteaga, que participou do projeto, e a Vânia Xavier Lima, também servidora do Zoroastro Arteaga, o Simvaldo, que é professor de Naribé, que foi uma das pessoas, né, que eu citei, que discordou da escolha do título, e a Mariana Brito, que foi a revisora dos textos. Então, vocês veem que é uma equipe multidisciplinar, intercultural, e a maioria aqui de pessoas indígenas, né? Então, agora a gente vai passar para a exposição, e eu escolhi falar, e aí eu vou ler um pouco do que eu pensei, né, para não me perder e falar demais. Mas aqui, quando a gente visita a exposição, eu vou colocar para vocês me digam, por favor, se vocês vão ouvir a Tuinak falar esse título da exposição. A gente não está ouvindo. Não? Não. É, no áudio teu, aí onde está o microfone, tu tem que escolher. Não precisava nem sair da tua Ah, apresentação, mas tudo bem. Tu tem que escolher ali uma opção. é, eu achei, Mara, vamos ver se... Agora eu não sei exatamente qual. Sabe, Felipe, me dizer qual dessas aqui? Eu Eu escolhi acho que para aqui mim para compartilhar o áudio também, né? Agora vamos ver se vai. é porque o meu já tem um semi-assistem, esse? Vamos Semi-assistem. ver se funciona agora, porque Bom, eu coloquei ali, cliquei, vamos ver. Ouviram? só que agora tu não está compartilhando, porque tu parou de compartilhar. Pronto, agora vai. Agora vai. Agora tu pode ir lá naquela aba onde tinha a parte dela falando e vai. Vamos lá ver. Vamos ver se vai dar de ouvir. Ixi, ducu. Tá Ouvimos. baixinho o som, mas deu para ouvir. Ouvimos. Ah, nós vamos ouvir depois um outro trecho. Ela gravou com a voz bem baixa, né? Mas quando você está visitando a exposição pela sua tela, né, de computador ou de celular, você consegue ouvir bem, né? Então, aqui tem uma apresentação do povo Inancarajá, e aí nós vamos para os itens que nós selecionamos. Esses itens foram selecionados um a um, com essa equipe multidisciplinar, né? Na escolha participaram os profissionais do Museu Zoroastro Arteaga, a Indianelli, eu, e o Aciac e Tuinak Carajá, e quando nós precisávamos ainda de uma outra pessoa, nós fizemos a consulta, né, às pessoas indígenas. E isso gerou uma dinâmica muito interessante, né, porque o museu, ele tinha uma documentação e um registro, uma descrição de alguns dos objetos que era equivocada. E então os indígenas que participaram do grupo deram uma devolutiva para o museu sobre os itens que nós selecionamos, né? Isso foi feito presencialmente nos museus e também à distância, porque algumas vezes Tuinak e o Ossiac estavam nas aldeias, né? E aí essa devolutiva, ela resultou numa alteração, numa atualização da documentação do próprio museu.
e incrementou, né, uma coisa que acontece muito, é muito comum quando você tem uma equipe multidisciplinar e intercultural, que os museus acabem alterando os seus documentos, né. Então, a gente vai falar do LACI, mas antes, que é o primeiro item, que não é um item, na verdade é um penteado, mas antes nós vamos falar do TUU, e eu vou passando aqui devagar para não dar vertigem, né, mas também para vocês terem aí curiosidade de conhecer cada um dos objetos. Enquanto vocês olham para o TUU, eu vou ler aqui o que eu preparei, né, sobre ele. Essas imagens foram todas pelo grupo, tá? Bom, o TUU, o que é o TUU? Né? O TUU, então, ele é um artefato que é feito de uma entrecasca de árvore. Essa entrecasca, ela é um material que tem uma tecnologia muito específica e muito especializada. E para se conseguir a entrecasca, que é essa aqui, esse já é o TUU pronto, tá? Eu vou subir aqui devagar para vocês verem que ele tem uma espécie de uma fita, né, que é para prender, e ele está apoiado sobre uma esteira, tá? Então, o que está por baixo é uma esteira, e esse aqui com esses desenhos, com esse grafismo, é o TUU. Tá? E aqui a gente tem o TUU vestido, junto com aqueles outros itens que vocês viram acima, como as braçadeiras e as franjas, né? Essa é a parte da frente dele. E essa aqui é a parte de trás, tá? O TUU, ele é muito representado nas bonecas Hichoko, que são as bonecas em Ankara já feitas, né, com barro, né, do rio Araguaia, das proximidades, tem todo um modo de preparo, de queima, né, e aí as bonecas normalmente são vestidas com o TUU, algumas vezes. Então, aqui a gente consegue ver o TUU, como ele é usado, tá? Mas o TUU em si, o artefato, ele tem um modo de confecção, e aqui a gente tem uma mulher preparando, né, esse TUU, em uma das etapas dele, que é o seguinte, tem uma determinada época do ano, que uma pessoa que conhece muito bem a mata, um mateiro, ele identifica a árvore que tem essa entrecasca específica, então não é qualquer árvore, ele vai para a mata e ele retira essa entrecasca. E aí ela é levada de volta, né, para a aldeia, e na aldeia uma outra pessoa vai trabalhar com essa entrecasca para fazê-la ficar mais maleável, para ela poder ser transformada no TUU. E depois disso, uma outra pessoa vai trabalhar com a entrecasca para transformá-la no TUU, e ainda depois vai ter esse desenho específico, né? Então, quando a gente fala, o que a gente aprendeu nesse processo é que quando a gente observa em uma exposição, ou quando vai estudar, vai trabalhar com um objeto, um vestuário, uma veste indígena, ela em si é o resultado, ou é uma das coisas que resulta de todo um processo complexo e muito coletivo. E que demora, às vezes, dependendo da complexidade, né, e dos materiais que são usados, demora mais de uma estação, pode demorar um ano para ser feito. Então, isso para alguém que estava habituado a trabalhar com história da moda, né, ou de um vestuário ocidental, moderno, ou mesmo que não fosse moderno, todo vestuário tem uma complexidade, toda roupa tem, no seu modo de fazer, né, tem ali, se a gente for estudar mesmo o que é material, né, a gente vai
certamente, né, identificar diferentes pessoas que participaram do processo, diferentes momentos, e isso está em qualquer objeto, na verdade, né. Mas, no caso do TUU e dos itens que a gente estudou, desse vestuário Inã Carajá, existe também toda uma lógica na realização e um lugar para se usar. E, além de ter uma lógica em um lugar, ainda tem as mudanças que são geracionais. Quer dizer, mulheres mais novas, por exemplo, não querendo utilizar algumas pinturas, ou o modo como as pinturas eram realizadas, né? Por exemplo, em Nancarajá, eles pintam, às vezes, 2 círculos, né, nas bochechas do rosto. E esses círculos, eles eram feitos no passado como uma espécie de escarificação, então marcava a pele mesmo, né? E hoje isso é substituído como uma espécie de maquiagem com o uso do urucum ou do genipapo, né? Que é para ficar provisoriamente na pele, mas não marcar a pele, né, para sempre, né? Então, essas relações, elas não são possíveis de se conhecerem, da gente conhecer, só estudando as características físicas, a aparência dos objetos, né, desse vestuário. Tá? Então, a gente poderia, como a gente colocou aqui, olha, na descrição, né, o que é o TUU, né? Então, feito de entrecasca de árvore, com grafismos de cor preta. O da imagem apresenta padrões de grafismo denominado Nariri Rurti. Foi produzido na aldeia Santa Isabel, que é em Tocantins, né, Santa Isabel do Morro, pela artesã Lavarideru Carajá, e pintado pela Oasiac. Então, por isso que nós escolhemos esse, a Oasiac é a que participou desse trabalho, né? A palavra tuú pode ter variações de acentuação, de acordo com as aldeias, alguns chamam de tu e outros de tu. Matéria-prima, entrecasca de árvore, pode-se utilizar diferentes tipos, né, para confecção. Na língua materna, as árvores são chamadas de cracra, aderire, abu-codê, e a tinta da cor preta é obtida pelo genipapo para realizar o grafismo, mas mesmo a tinta também tem toda uma tecnologia. Quer dizer, tem todo um modo de fazer para que a gente chegue ao tuú que é perdido se a gente não realiza a pesquisa do modo como a gente realizou. Então, a riqueza desse trabalho, eu acho que está no processo, muito mais do que nas imagens, né, que a gente vê, e é lindíssimo, né, o tuú, mas muito mais do que chegar a essa imagem e a esse objeto, é gravar, documentar e dar sentido a esses processos, porque esse conhecimento na própria aldeia nem sempre é continuado, porque muitas pessoas não estão se especializando mais em fazer essas roupas, né? E aí o que acontece é que quando esses grupos indígenas visitam os museus que têm objetos antigos, alguns objetos não são identificados por eles não sabem a função do objeto, porque são objetos que não são mais feitos pela própria etnia. Tá? Aí tem as dimensões e tem um contexto, né? E aí esse contexto, a gente chega até ele tanto pelas indígenas que participaram do projeto, mas pelas pesquisas que já foram realizadas na UFG, porque a UFG tem um centro de pesquisa, que é o Museu Antropológico, muito importante para a cultura Inã Carajá. Então, é um objeto usado no quadril, a partir de uma amarração que é similar a uma tanga. Então, a gente não traduz como uma tanga, mas do ponto de vista de quem pesquisa vestuário, né, e que precisa de uma palavra de tradução, aí vai encontrar a tanga, mas ela não é exatamente uma tanga, né, porque a tanga tem uma função específica, né, é um adorno usado somente por mulheres, sejam crianças, jovens ou idosas. Antigamente o seu uso era cotidiano, e aqui antigamente tem essa imprecisão, porque a gente não tem documentação histórica. Né? Os objetos indígenas, normalmente, eles são colocados na categoria de etnográficos, então, e a etnografia
historicamente, né, não data como a área de história, né? Então, fica essa imprecisão, né? Então, é uma espécie, o seu uso era cotidiano, como se fosse uma espécie de calcinha. Uma única mulher poderia ter vários tuus, mas hoje é usado somente em danças da Aruanã e quando atuam como brotiré. Brotiré é um ritual de passagem da menina para a moça, para a mulher. Tá? O brotiré e a brotiré são pessoas, podem ser homens ou mulheres, que se vestem de uma forma similar ao indivíduo que está passando pelo ritual, atuando como uma espécie de aliado, de madrinha, de padrinhos, né? Então, quer dizer, isolar o tuú, como qualquer outro item de vestuário em Nanribé, né, em Nancarajá, como a gente faz com o vestuário ocidental, moderno, na verdade, fazer uma tradução muito ruim desse objeto no vestuário, né, porque ele é um item que dá visibilidade a uma rede complexa, mas também a um ritual que reúne a família, mas reúne também toda a aldeia, como a gente vai ver lá no penteado. Tá? O intuito é compartilhar a tensão psicossocial do momento, além de contribuir para o processo de parentesco entre os familiares e as gerações. Então, quando as pessoas se vestem de maneira similar, a função é você se aliar àquela pessoa que está passando pelo ritual, como se ela não estivesse sozinha, e que visualmente ela percebe que a aparência está muito semelhante, que ela faz parte daquele grupo. E isso tira a tensão, né? Destensiona toda essa passagem, né? E é uma forma muito, eu acho, amorosa, né, de lidar com as passagens da vida, né, as passagens da idade, né, de períodos que são importantes para as pessoas, para os seres humanos, e que na cultura ocidental é marcado às vezes por uma festa, mas que na cultura inaribé, como em muitas culturas indígenas, é marcado por todo um processo, é um processo que dura muito tempo. Eu vou colocar o áudio aqui da professora Ney Clara de Lima, que é professora aposentada da UFG, antropóloga, e que fez parte aqui da nossa, do nosso projeto. A ocorrência da primeira menstruação das meninas em Nancarajá enseja uma cerimônia chamada Arubedé, em que a menina é isolada do convívio social pelo tempo de uma semana aproximadamente, mantendo contato apenas com a mãe, a irmã mais velha e as tias. Nessa fase da vida das meninas, a menina é chamada de Idiadocomã. Ao sair do isolamento, ela usa a tanga de líber, chamada em língua nativa de tuú, que significa couro de gente. A tanga é confeccionada com entrecasca de árvore, decorada com grafismos. Ela apresenta o formato de um retângulo que é amarrado na cintura da Idiadocomã, no sentido vertical, alcançando a altura dos tornozelos. O uso do tuú é acompanhado de outros enfeites, como brincos, colares, braceletes, tornozeleiras, além do próprio corpo da menina estar decorado com pintura. Esse ritual, que marca a passagem da infância para a vida adulta na vida das meninas Carajá, acontece simultaneamente às danças de Aruanã, quando a aldeia recebe a visita dos Ijazós, seres sobrenaturais que habitam o céu, o fundo das águas e as matas de onde eles vivem. Meu nome é Ney Clara de Lima, eu sou professora aposentada da UFG. Bom, e aqui, especialmente nesse item, a gente conseguiu que uma pessoa, um diretor, né, de cinema, gravasse todo esse processo, né, desde o mateiro indo para a mata, encontrando a árvore, extraindo a entrecasca, retornando à aldeia, né,
E aí foi feita essa edição com esse vídeo, que eu não vou passar aqui para vocês, porque ele é um pouco extenso, deve ter acho que uns 10 minutos, um pouco mais, mas que apresenta, né, toda esse processo de uma forma compactada, né, editada. Então, esse é o único vídeo que a gente conseguiu fazer isso, mas o ideal, porque o projeto não tinha tanto tempo assim, nós tivemos R$10.000 para fazer tudo isso, então foi pagando as pessoas, isso nós fizemos questão, né, de pagar as pessoas, especialmente as pessoas indígenas, mas o recurso foi muito pequeno para a gente conseguir fazer com os outros itens, né. E agora, para finalizar, e a gente poder conversar um pouquinho, eu vou mostrar aqui o penteado. Mas a gente tentou, para todos os itens, né, nós temos essa descrição, que foi feita 1 a 1, junto com essa equipe. E aí vocês vão, né, podem olhar 1 a 1, tá? Bom, e aqui nós temos o laci. O laci, ele é um corte, é um penteado, né, feito com uma mecha do cabelo, no topo da cabeça, que é parecido com o topete, se a gente pudesse comparar aquilo que a gente já conhece, né? Mas ele é mantido em pé, porque se aplica no cabelo uma resina vegetal também bastante específica, coodi, que deixa o cabelo com aspecto duro. É extraída de uma árvore chamada pelos não indígenas de amescla ou breu branco. Provavelmente vocês já devem, quem já visitou Mercado Central, né, que vende as ervas, já deve ter visto, tá? Contexto, né, utilizado especialmente por moças, que são chamadas Idiacomã, como a Ney Clara disse, que tiveram a primeira menstruação, são virgens e ainda não se casaram. As mulheres já casadas usam o topete laci somente quando atuam como brotiré. Vocês se lembram que brotiré é a pessoa que se alia, né, que se veste de maneira semelhante. Podem ser homens ou mulheres, se vestem de forma semelhante a alguém que está passando por algum ritual. Então, geralmente, essas pessoas são familiares, e a família é responsável por pagar a ida de todos os membros, todos os familiares, mesmo os que moram longe, para a aldeia. Então, tem famílias que vendem geladeira, que vendem uma série de objetos para conseguir levantar o dinheiro para trazer os familiares para a aldeia. Então, é um processo bastante caro, né, e demorado. Eu vou colocar aqui o áudio do Eduardo Nunes, que é um pesquisador, defendeu uma tese sobre o povo Indancarajá, e ele estudou um pouco desse penteado. Laci. Laci é o nome do corte de cabelo característico das moças Inancarajá. Quando a menina menstrua pela primeira vez, disse que ela Idiadomá Marunara, ou seja, se tornou moça, Idiadomá na fala masculina, ou Idiadocomá na fala feminina. Ela é então submetida a uma reclusão dentro de casa durante todo o período de sangramento. Quando o sangue estanca, a mãe da menina vai na casa de suas parentes na aldeia e as convida para o ritual de encerramento do resguardo da moça. No dia seguinte, ela é toda enfeitada por essas mulheres para que, sentada sobre uma esteira, uma de suas avós esfregue um pedaço de peixe ou tartaruga em sua boca para encerrar seu resguardo. O lafi é um dos elementos que compõem a ornamentação ritual das moças nesse momento. Com efeito, a preparação da moça começa pelo corte do cabelo. Um feixe de cabelo é separado bem no alto da cabeça e cortado a aproximadamente 7 ou 8 centímetros do couro cabeludo. Aplica-se então a resina extraída da árvore da amescla, ou breu branco, ou odi na fala masculina, ou coodi na fala feminina. A aplicação da resina mantém essa pequena mecha de cabelo levantada e unida na ponta superior, conferindo a ela um formato cônico. É esse pequeno toquinho de cabelo levantado no alto da cabeça, contrastando com os longos cabelos negros e lisos das moças, que se chama lafi. Depois que o lafi é cortado na moça, suas parentes mais velhas se submetem também ao corte do cabelo, acionando o comportamento ritual chamado de brotlé.
No passado, as moças de Adomar usavam lafi desde o encerramento do resguardo de sua primeira menstruação até se casarem, momento em que deixam de ser de Adomar. Hoje, entretanto, cada vez mais o uso do lafi se restringe à ornamentação durante o ritual da primeira menstruação, sendo pouco usado no cotidiano. Meu nome é Eduardo Nunes, eu sou antropólogo e professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Bom, então, eu acho que o que esses dois exemplos mostram, né, e no caso do Tuu, acho que mais evidente, do Laci, vocês viram que o Eduardo pronuncia Laci, né, que é uma pronúncia masculina, é que existe toda uma preparação, mas é uma continuidade, né, de uma cultura que vem ancestral e que a gente não sabe o início desses rituais, né, mas que algumas coisas são muito provisórias. E o laci, para se manter em pé, é usada uma espécie de uma cera, né, o que seria para a gente um gel, né, que é feito com uma resina de uma árvore, de uma forma bastante específica, e nos depoimentos, e mesmo nos textos que nós lemos, nós percebemos que existe um certo estilo em que as mulheres, as meninas, preferem o laci. É uma coisa bastante particular, assim, no modo de usar esse penteado, né? Não é de qualquer forma e tem algumas preferências. E reúne toda a família, né, especialmente as mulheres, em torno desse ritual, mas ele sozinho não dá para isolar o laci como a gente isolaria, né? Um chapéu ou um penteado na história da moda que foi usado em determinada época por determinada pessoa, né? Ele é essa história coletiva. Então, o que esses dois exemplos, mas eu diria todos que estão aqui na exposição, né, mostram? Que algumas pesquisas, no caso aquilo que o Indumenta vem realizando, o problema não é só encontrar uma palavra melhor para esses objetos, porque a gente às vezes fica muito, eu acho que tem essa obsessão, né, na história do vestuário, pela tradução, pelos termos, né, mais específicos. O problema é perceber que as nossas categorias, elas não são suficientes. Categorizar, classificar, é uma atividade que, para o vestuário indígena, não é suficiente. Uma das integrantes do Indumenta, ela chegou a falar, eu acho que uma coisa interessante, né, que categorizar, às vezes, é uma ação importante e necessária para quem é professor e para quem é pesquisador, né, porque a gente cria categorias e classifica as coisas, porque precisa compreendê-las, né? Mas elas não são suficientes, elas não podem também reduzir a cultura, né? Os objetos e o modo de vestir, mas elas podem servir como índice. Isso sim, né? Para a gente entender o que é uma espécie de penteado, a gente vê o penteado, mas antes do penteado tem toda essa trama, né? Então, aqui entra para mim uma passagem importante da pesquisa, que é sobre o vestuário indígena, que classifica, que identifica, documenta, registra e exibe, né, para uma pesquisa com as pessoas indígenas, né? E na pesquisa com, apenas a imagem ou o próprio objeto também não são suficientes. A gente precisa das vozes, da presença, da participação, e isso não é simples, porque na ética em pesquisa com seres humanos, né, as pessoas indígenas, elas têm dupla proteção, tem uma proteção que é do próprio sistema, do protocolo de trabalhar com outras pessoas, né, em pesquisa, precisa de aprovação de um comitê de ética, e tem a proteção da FUNAI, do trabalho que é feito em campo. E essa proteção que é necessária, ela gera um trabalho burocrático para o grupo de pesquisa grande. Então, pesquisas, por exemplo, de graduação, que tem a duração de 1 ano, não dão conta desse tipo de trabalho.
A Sara, por exemplo, que era graduanda na época, né, e fez um trabalho de iniciação científica, ela participou como uma assistente do grupo, ouvindo o grupo, percebendo, aprendendo com a conduta do grupo, observando as dificuldades, mas aquilo não pôde ir para o TCC da Sara, porque a Sara não tinha autorização, né, autorização para realizar a pesquisa, então ela participou como integrante do grupo. Já a Indianelli foi a doutoranda que passou por todo o processo de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, aprovação da FUNAI para visitar a aldeia, ela esteve nas aldeias, né? Então, é um tipo de pesquisa que é uma pesquisa que usa uma metodologia para longo tempo, né? Então, eu espero que isso seja levado depois que eu me aposentar, que as outras pesquisadoras, né, continuem. E, então, uma pesquisa coletiva, é uma metodologia que exige essa coletividade, não é uma pesquisa de uma pessoa só, e que exige muito que a gente se coloque num outro lugar e não da protagonista da pesquisa, né, mas nem de mediadora, mas um lugar que fique horizontalmente, né, na mesma altura das demais pessoas e dos objetos também, porque os objetos também têm agência, né? Então, eu acho que essa exposição, né, e esse projeto, ele nos ensinou muito sobre o lugar de cada pessoa e de cada objeto nessa produção, né? Então, pesquisar sobre, muitas vezes, significa tomar pessoas, objetos, comunidades ou práticas não como fontes de informação, mas como agentes, né? Eu observo, recolho os dados, interpreto, publico, mas as mulheres indígenas, que muitas vezes não têm doutorado, não podem ser coautoras em revistas, né, periódicos que têm uma avaliação, né, por pares muito alta. E essa brecha a gente encontrou na Dobras com a Maria Cláudia Bonadio, né, que é a editora. Ela me convidou para fazer um dossiê, um número especial sobre vestuários, vestírios indígenas, e eu disse, olha, eu faço se a revista aceitar que o ASIAC e Tuinac sejam coeditoras, participem ativamente, elas não têm doutorado, não têm mestrado, né, uma delas estava fazendo mestrado, e a revista aceitou, e isso andar contra a maré, porque isso pode reverter numa nota menor para a revista, né? Mas, se a gente não fizer esses movimentos contra a maré, a contrapelo, a gente não avança. E assim nós conseguimos que autoras e autores indígenas que não tivessem doutorado pudessem participar e publicar, e esse foi o resultado, né, daquele número especial da Dobras. Tá? Então, isso exige reconhecer que o conhecimento se constrói na relação, como eu acho que em qualquer tema, né, área, mas essa especialmente, exige considerar os interlocutores como autores e não como fontes de informação, como produtores de pensamento e não como informantes, e aceitar que a pesquisa pode mudar drasticamente, radicalmente no contato com o campo, e ao ponto da gente chegar num limite de abandonar o tema da pesquisa e o próprio objeto, se a gente identificar que aquele objeto é sagrado e não deveria ser estudado, por exemplo, né? Então, isso tem consequências muito práticas, né? Muda a forma como a gente faz as perguntas, como a gente registra, porque o registro oral é muito importante, por isso tem tanto áudio na nossa exposição, a forma como a gente escreve, como a gente cita, como lida com imagens, como reconhece a autoria, como decide mostrar ou não, traduzir ou não, publicar ou não. E no caso da exposição, uma das estratégias foi a gente manter essa língua originária, mas também o áudio. Outra coisa ainda importante foi articular as diferentes linguagens, né? O texto, as imagens, o áudio, o vídeo, os depoimentos, os registros. E é uma pena que, como a gente não tem esse hábito de navegar pela exposição, né? A exposição também tem as suas limitações, a digital, né? A gente não tem ali um educador o tempo todo para te guiar.
Então, nessas ocasiões como hoje, é que eu acho que por isso eu também gosto de participar desses eventos, porque isso fica registrado, vai para o YouTube, e alguém que passa por ali vai para a exposição já com outras ferramentas, né, para poder navegar e compreender o que aqui a gente quis fazer, né. Então, isso eu diria, a exposição funciona muito como um laboratório metodológico, muito mais do que como um produto de extensão. Ela funciona ainda como um laboratório, nos ensinou que pesquisar o vestir não é estudar roupas, nem formas, nem técnicas, nem estilo, mas é acompanhar essas relações entre os corpos, os materiais, os territórios, as gerações, as memórias, as línguas, as cosmologias, as disputas, né, de identidade e representação, e também uma questão ética, né? Quem participa da formulação do problema, por exemplo, né? Quando a gente coloca, vamos estudar vestuário, quem define o que é vestuário e se vestuário é sequer uma coisa que é traduzível, que é relevante, né, para o povo Inancarajá. Tudo isso foi discutido, né? Quem pode nomear as coisas? Quem interpreta? Quem aparece como autor, né? Quem diz o que pode ser mostrado ou não? E aqui tem uma coisa interessante da exposição, eu vou passar aqui rapidamente, eu não vou conseguir abrir porque o arquivo é pesado, né? Mas a gente tem na aba Produtos e Jogos, um dos meus jogos preferidos, tem o plano de fundo, tá? Para computador, caça-palavras, jogo de memória e o jogo de bonecas de papel, que é o meu preferido. E aí tem as bonecas em Nancarajá e as roupas. E quem produziu foi uma designer indígena com a aprovação das duas pesquisadoras indígenas professoras que são de uma outra geração, mais velhas do que a designer. Então, foi uma discussão muito rica e interessante, né? Se o corpo vai ficar nu, se não vai ficar nu, como vai ser representado esse corpo, que cor. Então, assim, esse processo, né, nos ensinou, eu não vou abrir o arquivo, eu disse é pesado, né, mas eu sugiro que vocês conheçam, né. Então, essas perguntas, elas se modificam com essa experiência, né. As perguntas também são sobre a metodologia, mas são políticas. Às vezes, a pesquisa começa com uma pergunta simples, né? Eu quero estudar um item como o tuú, né? Ou como a braçadeira, porque você viu numa imagem, viu numa exposição, viu numa coleção, aí eu quero estudar aquilo, né? Mas no processo a gente descobre que o mais importante não estava exatamente ali, mas estava na relação, na história de quem fez, na palavra que a gente não conseguiu traduzir, como os vestires indígenas, na ausência das pessoas, nos arquivos, e no incômodo que a gente sente quando percebe que o nosso método não dá conta. Aquilo que a gente aprende como metodologia científica não dá conta, né? E então dá uma certa frustração, mas por outro lado dá uma alegria, porque você vê que tem um mundo para além dessas metodologias que a gente aprende. E a pesquisa não fracassou, ao contrário, muitas vezes indica que a pesquisa apenas começou e que a gente precisa abrir novas frentes, né? Acho que é um tipo de experiência muito de fronteira essa, né? Que vai abrindo novas possibilidades. Então, no meu caso, essa experiência com os vestires em Nancarajá me ensinou que não basta ampliar o repertório dos objetos estudados, que eu acho que é uma herança muito colonial, né? Da gente ampliar o campo, ampliar os temas e ampliar os objetos. Para mim, não é uma questão de ampliar o repertório dos objetos indígenas para os estudos da moda. Não basta incluir outros vestuários e outras formas de vestir numa história que já tem um caminho delineado, né? É preciso perguntar se os próprios modos de pesquisar, de nomear, de classificar e escrever precisam ser transformados. Então, quando eu falo de metodologias situadas, eu estou falando de uma metodologia que reconhece o seu lugar, os seus limites, as suas relações, né? Não é neutra nem distante, mas não é universal, como a história do vestuário às vezes tende a ser, né?
Então, uma forma de pesquisar que sabe que o conhecimento é produzido em uma situação concreta, com pessoas concretas, e que isso é fluido, é cambiante, né? Não significa abandonar o rigor, é importante dizer, é o contrário, eu acho que é ser muito honesto, né, e muito franco sobre a realidade do campo e a realidade desse objeto. Rigor também é saber escutar, né, é saber reconhecer os limites, é não reduzir o outro ao nosso vocabulário para fazer caber, é documentar com cuidado, inclusive registrar as limitações, né, explicitar as escolhas que a gente fez, assumir a posição de onde a gente está falando, construir formas de dar uma devolutiva, e a maneira como a gente realizou isso foi levar esse material didático para as aldeias, da forma que nas aldeias seja possível utilizar, né, então, imprimindo, para que as professoras possam usar em sala de aula. Então, uma pergunta que a gente leva desse projeto é: o que mudaria se eu deixasse de perguntar qual é o seu objeto e passasse a perguntar também com quem e com o que eu pesquiso? Com quem eu pesquiso, né? E às vezes a gente pode fazer essas perguntas sobre os autores que a gente utiliza, tá? Não só sobre as pessoas que participam, né? Isso desloca muito o projeto. Então, para encerrar, eu espero que isso tenha ajudado vocês. É um tempo curto, né? Mas eu quero deixar espaço também para a gente conversar e ouvir as questões que vocês tenham, né? Os comentários, perguntas, e fico à disposição, tá? Obrigada aí por me ouvir, né? Essa ideia de trabalhar com, pesquisar com e não sobre. Maravilha, Rita, muito obrigada mesmo pelo esse compartilhar de proposta, né, de conhecimento gerado, é tudo assim, porque, como tu mesmo falasse, a gente ainda está a reboque, né, de uma história da moda que não nos pertence no sentido dos usos, né, e até hoje eu me irrito, me penso, meu Deus, eu falo, mas não ecoa nada, né? Mas não adianta, né? Né? Quando a gente escuta assim um estudante lá da graduação, claro, né, falando porque a moda feminina é burguesa, tá, né? Mas aonde? Quem? Para que mulher, né? Então ainda se vê mesmo um estudante que não está na primeira fase, está lá pela quinta fase, né? Muitas vezes no TCC, e aí, claro, não que a gente orienta, mas que a gente recebe para avaliação uma reprodução de ideias e de maneiras de pensar o vestir, né, e a moda, que não condiz mais, assim, porque tem 50 anos, né? Tem 30, os cursos mais antigos aí têm uns 30 anos, né? Então tem Sim. 30 anos daquilo, assim, que se foi, né? E quer dizer, as pessoas, o mundo se atualizou, as experiências do campo se atualizaram, esse sujeito que chega, né, é muito mais jovem, minha gata falando arte, muito mais jovem, né? E muitas vezes vivenciando discussões sobre a sua identidade de gênero, a sua identidade de etnia, de raça, né? Mas aí ele vai lá e pega aquele conhecimento pasteurizado de uma história da arte, de uma história da moda, né? E reproduz assim, né? Atualizando para uma coisa que ele está discutindo, aplicando, nem atualizando, E aplicando, aplica, né? mas ele Exatamente. não reflete, ele não questiona aquilo ali. Então a gente Eu sinto que às realmente vezes sente, às vezes, assim, um, um esforço que não deu em nada, né? Nadou e ficou na praia. Mas é um processo, e eu vejo que quando tu te desloca, né, de algo que está assim, num outro campo de pensar, de viver, de experimentar, como no caso aqui que a gente viu, eu nem tento reproduzir o som, né, dessas palavras todas aí, que já são ruins nas línguas mais corriqueiras, imagina uma língua que eu pouco conheço mesmo. Mas, pelo menos assim, a diferença, a distância de compreender isso, talvez tão grande, ajude as pessoas a se deslocar dessas falas, assim, aperta no play e fala, sabe?
essas aham, formas de compreender a moda e a história da moda de uma maneira automatizada. Ou, assim, eu vejo também muitas vezes com frequência, trazer essas pautas que são importantes, né, como a própria inclusão e visibilidade dos povos indígenas, mas traz isso como um slogan, não traz isso como uma forma de repensar a nossa própria relação com essa herança, né, é, com essa vivência cultural, porque todos nós estamos num país que essa presença, se a gente quiser ver, a gente vê, a gente consegue sim, encontrar ressonância. Até porque, algo que eu quero depois dizer, mas vou terminar essa ideia, é porque essas pessoas com essas bagagens culturais, elas estão aqui, vivas. Ela não é um indígena, né, não é que do entra num grande passado, né? problema do passado, do livro de história, né? Do documentário que se vê na TV, elas estão aqui. E aí eu já emendo, porque o que eu achei muito interessante dessa maneira de vocês organizar essa exposição virtual com as falas, é quando, em todas as duas falas que a gente escutou, né, dessas pessoas, elas vão nos dizer que os indígenas utilizam aquilo em circunstâncias e têm alterado o uso delas. Então, eu imagino, Aham, espero, né, que quando as pessoas ouçam isso, elas se acordem para essa questão que os indígenas estão vivos, presentes sim. e se E recriando, e se regularizando, e se reorganizando nos seus vestidos, como nós também fizemos, né? E não como pensar, todas as pessoas, é né? o tu, Eu o acho que tu, é, tu, no passado era o tu usava como se fosse lá uma coisa estagnada, né? Não, ele está aqui, ele é usado e N coisa. Rita, desculpa ter feito uma emenda aqui, não, mas super imagina, eu obrigada. acho que Fiquei você, bem eu, impactada aí com toda essa conversa. eu acho que você fez apontamentos muito importantes, né? Primeiro, essa ideia, né, que eu acho que ainda não está aqui com a gente, né, de que as pessoas indígenas são pessoas do passado, esse imaginário nacional, né, coletivo, das pessoas indígenas e da história indígena ser algo que não é do nosso dia, da nossa época, é muito presente. É muito difícil, assim, eu acho que é um exercício mesmo, consciente e diário, da gente se lembrar que essas pessoas, elas estão vivas aqui e compartilhando de uma mesma situação política, né, mas com outras consequências, com consequências muito mais duras do do que nos não indígenas, né, muito mais duras. E a história, né, a sua própria ancestralidade, muitas vezes desconhecida. Então, entre os Inancarajá, é muito interessante, tem um professor, Diego, se eu não me engano, não vou me lembrar o sobrenome dele, mas tem um episódio do podcast gravado com ele. Ele é antropólogo e é diretor, acho que ele está como diretor hoje do Museu Antropológico. E ele estuda a arqueologia brasileira, mas a partir dos Inancarajá. E aí ele diz uma coisa muito interessante, que as pessoas mais velhas nas aldeias contam histórias de povos que já não existem mais, mas que eles viram existir. Então, quer dizer que o que a gente chama de mito, na verdade, né, é uma lembrança, é uma memória que foi passando de geração em geração e que você não tem outras evidências materiais para cotejar, né, e entender um pouco dessa história dos povos que foram dizimados, né, enfim. Então, é um esforço diário, importante, de não romantizar, de não tratar os pesquisadores indígenas, as pessoas que estão participando, como pessoas especiais, diferentes, é colocar no mesmo nível. Essa que é a questão, né? A gente também não ir nem para um lado nem para o outro, né? Não romantizar, não, não querer ver os problemas também, as limitações, né? Discutir com respeito, né, as diferenças e as diferentes formas de ver o mundo. Então, assim, é um aprendizado para o resto da vida, né, Mara? Assim, eu acho que é um tipo de pesquisa que você abraça
e que não tem mais volta, porque nunca mais eu consegui olhar para a história da moda da forma como eu via, né? Te transforma como pessoa, né? E aí a gente percebe que mesmo a história da moda mais convencional, né, moderna, ela certamente tem problemas de metodologia, porque se acontece isso com um povo indígena numa aldeia, acontece com todos os seres humanos, né? Então, a gente categorizar para transformar aquilo em alguma coisa aplicável, eu acho que é um método que a gente deveria abandonar, né, essa aplicação. Ela serve para algumas coisas, né, gerais, para a gente ter uma ideia ampla sobre os modos de vestir, mas ela não serve para as realidades, para a microhistória, né? Alguém teria alguma pergunta, quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Tá aberto, gente. Vamos lá. Oi, Oi, Ana. eu fiquei pensando muito assim quando tu comentou essa questão sobre o categorizar e eu me bato muito nisso assim também e tento escapar disso e quando eu vejo eu tô presa nessa trama de novo. E aí, curiosamente, há 2 semanas, uma semana atrás, participei de uma banca em que a estudante da graduação ela fala das vestes dos escravos no período colonial e ela opta por chamar de vestíveis. Ela usa um referencial bibliográfico que trata como veste, vestimenta, indumentária, e ela opta por nomear como vestível. E, a, e aí gerou toda uma situação na banca, né? Porque a gente ficou se questionando sobre essa questão da nomenclatura do vestível, que é muito usada em outros contextos, por mais que a gente saiba que o vestível está relacionado a qualquer objeto que possa ser vestido, né? Mas eu acho que o que aconteceu ali, naquele momento, tu traduziu muito bem aqui agora, né? Dessa necessidade de categorizar essa veste que ela está muito dialogada com esse espaço micropolítico, né? E que escapa a essas nomenclaturas que a gente está habitualmente relacionado ao longo da história da moda, assim. E eu saí daquela banca justamente pensando assim, qual a nomenclatura que poderia ser atribuída ali, né? A partir do momento que aquela estudante escolhe não usar o termo veste ou indumentária, como ela leu nos próprios artigos que ela manuseou, porque no texto aparecia daí, né, vestível escravagista, e ao mesmo tempo aquilo ali soou estranho, assim, talvez por justamente ser algo que escapasse a a essas nomenclaturas todas, né? E quando tu trazes isso, assim, eu fico, de repente, faz muito sentido, assim, ter passado por essa banca recentemente, estar aqui hoje te ouvindo, magnífica, por sinal, admiro muito tuas pesquisas. E aí eu fico nesse lugar de, eu não sei se eu tenho uma pergunta para te formular, ou esse é muito mais esse compartilhamento dessa Dessa angústia, né? experiência, né? Dessa angústia. Dessa experiência, Mas eu acho, sabe, porque Ana, não fale, pode quero lhe completar, ouvir. não queria te cortar. Não, mas é isso mesmo, assim, eu não saberia dizer se eu tenho uma pergunta para te formular, assim, com relação a isso, mas é dessa outra lente que é necessário ser vestida para poder pensar essas outras vestes. Então, olha, vamos pensar juntas, né? Porque essa angústia, eu acho que ela está em todas nós, né? Todos nós.
porque vem da nossa formação. É como é a lente que a gente usa para ver o mundo, desde crianças, né, na educação formal, como a gente divide os assuntos, né, as disciplinas. E na história da moda, ou na história do vestuário, uma das tarefas da historiadora, do historiador, é conhecer as próprias roupas, né, aquilo que se vestiu. Então, é muito natural que você tente ampliar esse teu vocabulário, certo? Dentro dos contextos que a história da moda europeia, né, originalmente não chegou, não alcançou, né? Então, o campo vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo? As pessoas que são formadas, elas vão ampliando esse campo. Então, logo veio a moda da América Latina, a moda da África, a moda da Ásia, né? Então, você vai ampliando o campo, o tema, mas o método se mantém. E aí, o que leva ao método, eu acho que é a pergunta de partida, né? A pergunta que você faz, né? Primeiro, por que estudar aquilo que uma pessoa ou um grupo de pessoas escravizadas vestiu no Brasil de tal época? Por que fazer isso? Então, eu acho que a gente tem que trazer clareza para esses porquês. Porque trazendo clareza, de repente, você se dá conta que o estudo do vestuário para esse grupo específico pode ajudar a gente compreender as dinâmicas daquele processo, né, de escravizar pessoas, né, do transatlântico, das relações comerciais, de você objetificar, né, coisificar as pessoas. Então, a roupa pode servir como um outro objeto serviria, como alimentação, como a moradia, né? Então, acho que primeiro é trazer clareza sobre a razão pela qual você quer pesquisar. E aí, o que exatamente? Porque se você quiser conhecer o que se usava, se vestia, para ampliar essa gramática, né, da história da moda, assim, o que se conhece, né? Então, você vai procurar localizar nos arquivos, inventários, diários, museus, esses itens. Se eles não existem nos museus porque não sobreviveram, você vai procurar nas imagens. E aí você vai começar a descrever essas imagens e usar uma metodologia, né, um procedimento de interpretação de imagem para falar sobre essas imagens. Mas ainda você não modificou a razão pela qual você está fazendo isso. Entende? Eu acho que essa é a questão. Mais do que a gente encontrar a palavra exata, que também é importante, né? Porque a palavra, eu acho que ela traz um sentido específico, né? Mas ela não é o mais importante, eu acho, hoje. Eu acho que o mais importante é esse processo, porque hoje a nossa sociedade brasileira ainda é uma sociedade que tem muitos problemas sociais decorrentes da colonização e da escravidão, e vamos jogar luz a isso, né, a partir das roupas, e você se deixar levar por isso, porque isso vai te levar para lugares que você não está esperando chegar. Não sei, é para a gente pensar juntas, né? E aí você Que eu pode, acho que é né? como tu mencionou, sim, que é pensar os objetos como agentes, né? Como tu Como mencionou agentes, anteriormente. Sim. exatamente, como a Essa questão roupa, da como agência. um aparato da escravidão. Exato. E não como parte de uma história do vestuário e da moda, mas como um aparato da Exato. escravidão, né? Exato. Que talvez participe de um mecanismo de produção do vestuário, que é universal, né? Porque você tem que ter matéria-prima, você tem que ter tecnologia têxtil, tecnologia do vestuário, nem sempre tecnologia têxtil, no caso das pessoas, né, dos grupos indígenas, mas você tem que ter tecnologias,
E essas tecnologias, elas estão presentes nessas roupas dos escravizados, né? Mas talvez identificar essa dinâmica também e compará-la com outra, aí vai dar do método. Então, o método, o desenho, ele se torna muito importante. Eu acho que o método, ele é fundamental. A gente precisa se ocupar de pensar sobre como a gente está fazendo pesquisa. E não simplesmente fazer como a Mara disse, né, que a gente aplica, você aprende como fazer na história, quais são os protocolos, os procedimentos, e aplica. E aqui não, você coloca o problema na frente e criativamente vai pensando em formas de discutir, porque não é nem resolver, né, mas discutir, né. Na minha tese de doutorado, que também era outro assunto, eu estava estudando um vestido de uma casa de alta costura francesa que está no Museu Paulista. Foi de uma casa pouco conhecida. E eu cheguei a esse vestido por um cartão postal, que era um manequim, era uma roupa de melindrosa da década de 20, lindo tecido, bordado, prateado, com verde, água, lindo vestido. E eu fui olhar esse vestido por dentro e ele estava todo alterado, tinha uma renda de algodão que não tinha nada a ver com a roupa, né? E aí eu deixei essa roupa me levar pelas características que ela tinha por dentro, e não por fora, não a estética da melindrosa dos anos 20, e eu cheguei a práticas, a formas de costurar, de fazer roupa, que eram do século XIX, dos manuais de costura e de colocar rendinha de algodão, né, nas roupas por dentro, que ainda estava vigente na década de 20 no Brasil e na Europa já tinha sido superada. Então, é uma aparente sociedade moderna com traços de uma sociedade muito tradicional. E a gente faz isso pela roupa. Né? Então, com essa, eu acho que você colocar, isso, né? A roupa como um agente, ela tem informação a te dar, ela... não é que a roupa fala, não é isso, mas ela tem informação, a gente precisa aprender a ler essa informação. E aí compreender os elementos desse tipo de fonte. O texto tem um tipo de conhecimento que vai exigir de você, a imagem tem outro e a roupa tem outro. Você precisa entender a costura, tecnologia texto, tecnologia do vestuário, uma série de coisas, né? Produção de pigmentos. E essa roupa como um dispositivo, né? Que ela está ali em muitas situações, se não todas, mediando relações de poder, né? Por isso, Sim. essa ideia do aparato, quando tu mencionas, né, esse aparato realmente como um dispositivo que está dentro dessa malha, assim, né? Dessa Tem uma trama. historiadora ela é historiadora, mas ela trabalhou muito com design, chamada Judy Atfield. E ela tem um livro que chama Wild Things, né? Que são as coisas selvagens, né? E o que ela escreveu nesse livro sobre as roupas é que as roupas ocupam um lugar muito, muito privilegiado, porque elas acompanham o corpo das pessoas. É diferente do mobiliário, dos carros, das rochas, de outros objetos que a gente usa, mas que não estão com a gente. Tem uma relação muito íntima da nossa experiência humana com o que a gente veste, né? E isso é um privilégio, né? Porque fica a marca, tem também uma articulação, né? Precisa ter uma articulação com o corpo, então a gente pode aprender a ter essa interação, a interagir com as roupas, né? Eu acho que o que a Mara dizia, né, do distanciamento dos pesquisadores em relação aos seus objetos, eu acho que tem muito dessa ausência de imaginação, de você realmente interagir, imaginar se vestindo,
sentir o peso, sentir o que é áspero, o que é suave, o que é fluido, o que protege do frio, o que não protege, né? Ter essa interação mais humana mesmo, né? E as roupas têm essa característica, então por que não, né? Por que não questionar isso, né? Isso te leva a achados. Eu me lembro de uma roupa, um calção feito de algodão cru, de saco de alimentos, que está no Museu Paulista, que é um calção está escrito, é um calção de escravo, né? Que era o termo que se usava na época. Eu acho que era na época do Toné, quando foi diretor do Museu Paulista. E aí tem essa calça lá, uma espécie de calça, mas não tem por onde vestir, não tem uma abertura, não tem um botão, não tem, né? E aí, em outras pesquisas lá no museu, encontraram documentos em que fica muito evidente que o Toné encomendava coisas para o museu, que faltava nas coleções, ele encomendava para que fossem feitas. Então, é muito provável, como não tinha roupa de escravos no museu histórico, que ele tenha mandado fazer a partir de imagens das obras, mas não dá para vestir. Então é isso, né? É se divertir também, sabe, com, né, o processo, ver isso como uma característica dos humanos, né? Tem coisas muito curiosas, muito curiosas. Obrigada, viu, Ana? Gostei de Eu te saber agradeço. esse exemplo. Então, Rita, no primeiro dia aqui do seminário, fui eu que abri, né? Aí a gente trouxe uma imagem de uma gaveta, bagunçada, assim, né? E aí, com aquela imagem, eu perguntei o que é que seria fazer pesquisa nesse caso aqui, né? Aí, vários falaram, então a nossa audiência estava bem maiorzinha, assim, e depois eu mostrei uma imagem da gaveta arrumada, assim, né? Organizada. E aí eu falei, será que fazer pesquisa é isso? É organizar a gaveta? E aí eu joguei, né, essa discussão que tu também fizesse agora aqui, que enquanto a gente mantém a gaveta como gaveta, um lugar que guarda coisa, isso não é fazer pesquisa, né? Isso aí Nossa, é organizar. adorei, vou copiar, tá, Mara? Tá Mas lá te no dou YouTube, depois eu crédito. posso te passar os slides também. Né? Então, se a gente for levar pesquisa efetivamente ao sentido dela, né, epistemológico, filosófico e inclusive político, né, porque eu vou fazer pesquisa se é só para arrumar a gaveta, só para dizer que existem tantas coisas e tais coisas, né, de tais, né, não teria por que fazer, né? Então, é necessário no caso, uma proposta de pesquisa a partir dessa imagem, seria contestar, né, a ideia de gaveta, a ideia de arrumação e propor a esse objeto uma outra função. Aí tu está fazendo uma pesquisa, porque tu parte de algo que se usa dentro de uma determinada condição e tu constrói, né, a partir da tua pesquisa, outras possibilidades de existir aqui. Então, aí a gente está efetivamente mais para criando uma pesquisa, né? Criando um resultado e contribuir para as pessoas que vivem com gavetas. Mas isso só é possível, por aquilo que tu também já nos ressaltou bastante, quando tu passa a vivenciar a gaveta, se relacionar com a gaveta, com esse objeto, né? Tridimensional, que tem partes, né? Que entra, que fecha, que abre, que tem uma altura, porque aí tu consegue imaginar e propor, né? Também falasse isso da imaginação do pesquisador, outras situações em que aquele formato pode ter outras funções, né? Se tu continuar só te relacionando com um ideal de gaveta que já foi construído e te relacionando com as funções que essa gaveta já tem, com aquilo que teoricamente é uma gaveta como tu desenha, tu nunca vai sair desse mesmo lugar. Então, Nossa, que ideia maravilhosa essa, né? então como Porque é isso, é não acontece aqui. questionar, né? Não questionar o princípio, né? Que é assim, mas por que guardamos coisas em gavetas, né? Uhum. E porque Será elas que há precisam para outra estar bem. forma, né? Será que há outra forma? A própria obsessão por organização, né? Por
coleção, né? Uhum. É bem, então, é o princípio, né? É questionar o princípio, é pensar lá no princípio, né? Sim. Então, até assim, né, sem uma intenção declarada, mas claro que ao convidar, porque eu já conheci os teus textos, que eu já trabalhei com eles, esses publicados na Dobras, né, na Insala também, fazer um pouco dessa ponte, porque se a gente fala de pesquisa, e cada convidado trouxe um pouco dessas outras perspectivas, né? Mas se a gente fala em pesquisa e se atém a reproduzir ou não questionar os próprios métodos, né, que é aplicar, a gente não está fazendo pesquisa, a gente está exercitando a função do pesquisador, na melhor das hipóteses. Fazendo uma formação, né, em metodologias de pesquisa, né, que é uma coisa interessante, né, eu fiz, no meu mestrado, eu tive uma formação específica em pesquisa com base em objetos. Essa era a metodologia do curso. E aí você recebe essa formação, e você aplica mesmo, né? Você vai se exercitar. Mas quando você vai a campo fazer, se aventurar na sua própria pesquisa, isso é uma ferramenta, mas não quer dizer que ela vai resolver a sua questão, né? Ela pode ser um aparato interessante que vai te ajudar a você tomar pé ali de alguma forma. A gente tem que tomar pé, né? Da situação, mas você ficar refém de um modelo, né, Mário? Eu acho que esse é o problema, é ficar refém dos modelos, né? Não quer dizer também que eles não sirvam, às vezes eles servem perfeitamente para aquilo que você está fazendo. É não ficar refém, né? Mas é dialogar, é ser mais dialético, né? Dialógico, né? E não se entregar assim àquilo que já tá dado, né? Mais perguntas, comentários, Felipe, Janaína? Professora Rita, que prazer enorme ouvi-la mais uma vez. Eu já também fui um dos alunos do curso de moda ali da UDESC, que usou teus textos nessa disciplina de História e Moda na terceira fase. A gente teve uma experiência muito boa, na própria Teciteca da UDESC, com um texto seu, a gente foi identificar peças ali que tinham sido reformadas e que estavam, às vezes, até sem um período exato de identificação ali catalogado, e que a gente, por meio dessa ótica, a gente conseguiria delinear um período mais certo por meio, né, dos teus textos. Foi uma experiência muito boa. A professora Mara falou isso, agora eu lembrei. É, e aí eu fiquei pensando que a senhora tinha dito, né, que na década de 90 pensar a história relacionada com a moda era algo muito impensável, né? Ainda era um puxadinho. Mas hoje, pensar a moda por meio da história ainda é um grande desafio, se você vai contra uma corrente dessa história pasteurizada da moda, de uma história instrumentalizadora, né? Que é essa narrativa de moda sem realmente o método da história. E é muito complicado porque a gente vê nos currículos mais recentes que essas disciplinas de história têm perdido cada vez mais espaço e que nos processos seletivos para essas disciplinas você tem cada vez menos historiadores assumindo essas cadeiras também, que tem ali o conhecimento do método da história, né? Então, cada vez mais se tem um ensino de história da moda que não é esse pensamento que a gente viu hoje, que é um pensamento crítico, que é pensar outras possibilidades para a moda além do design do vestuário, é, que é pensar uma outra função do bacharel em moda para além de ser um designer de vestuário. E eu fiquei muito encantado assim em ver essa tua fala hoje. E principalmente porque, como a Mara adiantou, ela casa muito com o final dessa nossa jornada, né? Porque lá no início, quando a gente estava planejando
tentando ainda entender o que que seria esse seminário, a gente já falava que, não, mas falar de metodologia assim, vocês fazem assim, assim, assado, não vale a pena, né? Não vale a pena. Tem que ter essa ótica mais sensível, essa ótica mais complexa e ver esse projeto, né, ali já consolidado, né, já poder ver isso na prática, uma pesquisa sensível, uma pesquisa complexa em prática, é, foi muito bom, muito bom. Eu acho que esse nosso encontro de hoje produziu um conteúdo muito interessante para ficar aí no YouTube, para as próximas turmas de mestrado e doutorado, de iniciação científica, enfim, sou muito grato. Eu que te agradeço, Felipe. Eu fico super feliz de poder falar sobre o que o Indumenta faz, né? E de rever, né? De você estar aqui de novo e de você já ter visto um texto, né? Eu queria ser estudante, aluna da Mara, viu? Porque, olha, só ouço falar de coisas incríveis que ela faz, né? E participo dos projetos. Agora, eu acho que, eu não sei se hoje dá para dizer, eu fiquei aqui pensando, né? Você falou uma coisa muito séria, importante, que tem a ver com a política das vagas, né, para professores. Eu acho que enquanto a gente não olhar para esse campo como um campo de especialização, muitas pessoas assumem essas cadeiras sem ter essa formação específica, o que pode ser ok no início da carreira, mas precisa ir se especializando, né? Eu acho que, assim, o grande trunfo das universidades públicas é que os professores que são contratados com dedicação, ou dedicação exclusiva, ou por 40 horas, eles têm que se dedicar à pesquisa e à extensão, além do ensino e à gestão. Então, quer dizer que essa pesquisa alimenta o ensino e a extensão, né? E assim como extensão e ensino alimentam a pesquisa, né? Porque eu acho que a gente só chegou a isso no Indumenta por causa das estudantes, que normalmente são mulheres, mas tem homens também, que realizam as pesquisas. Eu sozinha não faria nada. A gente aprende muito com as pesquisas do grupo. Então, eu acho que tem que observar isso sim, né, essa especialização, mas a gente não tem uma formação para isso no Brasil. Essa formação específica em pós-graduação em história do vestuário, a gente não tem. A gente tem em uma pós-graduação em texto e moda, em design de moda, em comunicação. Mas a minha formação, que é a história do vestuário, eu fiz na Inglaterra. É um curso que existe até hoje está na Escócia, não está nem mais na Inglaterra, mas era um curso de formação específica de história do vestuário e dos têxteis. Então, né, Mara, acho que seria, quem sabe, o caso da gente pensar numa rede e criar aí uma especialização, né, em história do vestuário no Brasil, por que não, né? Mas tem que ser uma rede, porque eu já não tenho fôlego mais, confesso, para Com fazer isso certeza. sozinha, né? Eu acho que tem que ser uma rede, quem sabe entre universidades, né? Mas eu acho que isso seria uma coisa muito interessante, porque a gente já tem né, massa crítica, muitas pessoas atuando, né? E poder ter professoras indígenas, quilombolas, enfim, ribeirinhas, né? A gente tem um universo, acho que organizar isso, quem sabe deixar esse legado, né, Mara? Seria. Eu imagino, assim, tu falar isso já me dá assim, um frio na barriga. Não penso nem no trabalho, né? Porque seria trabalho, sem dúvida esse trabalho. Mas o que me dá um frio na barriga, que eu tenho vivido um pouco esse frio da barriga em várias coisas que tenho organizado, é quem vem participar de uma formação como essa, sabe? Porque ainda, né, tu és de uma época, já faz um tempo, que nem eu, que na história tinha esse preconceito, né? Só pesquisa moda, assim, né?
Então, nem uma historiadora de verdade, né? E É hoje, exatamente isso. né? E hoje, ainda, porque eu tenho um bolsista que vem ali da história, né? É, do curso da graduação em História. E eu já tive várias, e nenhuma veio fazer TCC comigo. Porque lá, apesar de passar um ano, né, ou até mais comigo, porque lá os professores ainda nutrem esse preconceito. Então, eu fico me perguntando quem viria fazer um curso desse, né? Aquela pessoa que é deslumbrada, que quer saber quantos modelos a Dior teve, sabe essa coisa que, deixa eu ficar em Sei. Qual é o casa, público, né? deixa eu ficar em casa cuidando das minhas plantas, do que ficar lidando com É, gente assim, né? Então, é meio triste, assim, né? E os alunos de graduação, que alguns sempre se destacam por gostar de entender isso, eles também enchem os olhos, mas eles não veem isso como uma perspectiva profissional, né? sim, isso Porque, é por exemplo, agora a gente importante. terminou essa disciplina de Museu História e Moda, que é relacionada com o museu, com acervos têxteis, e inclusive por conta da curricularização da extensão, eles foram para os acervos, e eles trabalharam um mês em acervo, né? Catalogando, higienizando, várias coisas. Basicamente foi isso, né? Mas com vários tipos de acervos. E eles apresentaram, inclusive, os relatórios quarta e ontem, e eles falaram, foi muito aprendizado, eu nunca imaginava. Tarará. Mas eu fazia uma pergunta de propósito, que era assim, então, depois dessa experiência, vocês colocaram em perspectiva essa possibilidade de trabalhar nesse campo, né? E até ontem ainda eu vi uma vaga na Inglaterra para isso, uma vaga de emprego para curador no acervo têxtil, assim, né? Pena que era pelo Instagram, senão eu já tinha até publicado para eles. Mas eles falaram, mas ninguém falou, não, eu gostei disso, eu quero trabalhar com isso. Entendeu? Porque a formação como um todo, e até o perfil da pessoa que escolhe fazer um design de moda, ainda é muito voltada para o mercado. Sim. Eu acho que é um público ainda muito pequeno, né, Mara, Hum, não sei, eu não sei ainda não mapear, assim, não sei, não conseguiria identificar. Eu acho que teria talvez que pensar um curso EAD para atingir essas pessoas, né? Porque elas vão estar em diferentes lugares e de repente alguma coisa profissional, ou um mestrado profissional, uma especialização profissional, ao invés de fazer algo no perfil acadêmico, né? E aí voltado talvez. para museus e para professores, né? Uhum. É porque assim como tu tivesse, né, pessoas da museologia, eu acho que é um perfil que está mais próximo de ter esse interesse e esse comprometimento crítico. Porque Sim, ele já escolheu lá, né? E aí se imagina que é um jovem que está atualizado, não é uma pessoa que quer é, organizar o museu dos cacarecos da avó, né? Mas uma pessoa que tem esse tipo de vivência, e tem esse tipo de preocupação, então ela escolheu lá trabalhar com isso e certamente ela vai se defrontar com material talvez, têxtil, né? Ao longo dos talvez trabalhos já que ela trabalhe em fizer. museus, né? Já É, trabalhe como professor, professora em sim. universidade e quer uma especialização Uhum, nesse campo, né? Eu sim. acho que podia. Aí sim, você tem toda a razão, porque senão é isso, quer dizer, é um público que não vai usar esse conhecimento, e é um trabalho imenso, né, Mara? Uhum, Só de pensar, como diz você, me dá um frio na barriga, assim, não teria fôlego para fazer sim. isso hoje, sozinha, não. Uhum. Então, até assim, ó, algo que fosse um viés, né, pensar a moda criticamente, alguma coisa assim que fosse um pouco mais amplo, talvez a gente tivesse pensado, né, assim, no Brasil, nesses centenas de cursos que a gente tem, pessoas que queiram realmente fazer esse outro caminhar, né, por dentro É, dessa área. é uma ideia boa, e tem que pensar mesmo nesse público, né? Quem sabe, Felipe?
Deixa para as novas gerações. E depois a gente vai lá de Paraninfa, mas Isso, convidadas, né, Mara? Não de coordenadoras, nós vamos de convidadas. Eu acho que sim, viu? Eu acho que mais provável. Então, assim. Bom, gente, nosso horário está fechando, né? Fechou exatamente 9 horas aqui. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Então, a gente vai encerrando. Rita, foi maravilhoso essa noite aqui, essas horas que a gente passou junto, né? Quando tu mandasse o teu material, eu já tinha ido lá no museu, no site, né? E aí a única pergunta que eu fiquei me fazendo é porque vocês tinham aquela parceria com o museu. Essas peças, elas estão lá no museu ou elas pertencem às comunidades e ficaram lá com as comunidades e vocês só construíram esse audiovisual e esse espaço virtual para divulgar essa pesquisa Algumas toda? peças ficaram no museu, eles doaram para o museu. E aí o museu, então, aumentou o acervo, né, do vestuário em Ancarajá, documentou melhor e tem todo esse material aí para receber as pessoas que pesquisam. Então, foi uma troca, sim, maravilhosa, né? Algumas coisas ficaram nas aldeias, porque o museu também não consegue receber tudo, mas o que era de interesse do museu ficou lá, como doação. Então, um projeto que gerou isso, né? Assim, eu fico super, super feliz. Essa experiência acho que foi uma das mais interessantes que eu vivi, junto com o projeto Replicar lá no Museu Paulista, que também foi muito, muito rico, né? Mas essa movimentou muitas pessoas e instituições. Quem sabe um dia você não vai para Goiânia Sim. conhecer, né? Eu até tive, né? Tive 23 com a Maristela aí, que teve aquele evento que ela organizou, mas eu não retornei, né? 23 não, em 24. 24. Né? Mas eu não O tive museu aquela estava oportunidade. fechado, Eu o acho Zoroastro que Artigo. Eles estavam fazendo uma reforma, agora reabriu. Bom, pessoal, então a todos vocês também que participaram, que ficaram firmes, né? Que acompanharam os nossos 6 encontros. Muito obrigada pela persistência e que a gente possa fazer sempre esses encontros que são, como falou também a Rita, né? Não precisa ampliar, precisa trocar, né? Os meios dessa pesquisa, o meio desse diálogo. Então, não é a quantidade dos participantes do seminário que também define a qualidade dele, mas esses momentos de troca, como foi hoje, como foi no encontro com a Letícia, como foi no encontro que a Janaína organizou com a Francisca, né? Como foi com o encontro que o Andrei também participou, organizou com a Adriana eu acho que o nome meu aqui ainda vai estar atrasado, não é a mesma pessoa, mas com o Raul Morales. Então, foram encontros bem importantes e espero ter dado assim uns ares, né? Umas arejadas, nada aí na pesquisa de cada um que participou. E eu te agradeço, Mara, mais uma vez o convite. Adorei vir aqui conversar com vocês sempre, né? Pode me convidar que eu virei. E depois, se você me mandar o link do YouTube, eu queria mandar para os estudantes que participam. Sim. Agora eu vou parar a gravação e eu vou até parar.